Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula do TCC em 10 dias. Hoje, vocês decidiram ontem, na verdade, o que a gente ia falar nessa aula. Eu deixei dessa forma um pouco mais diferente para vocês decidirem o que vocês querem a partir daquele material que foi disponibilizado ontem. Então, ontem disponibilizei um mini e-book com como é o formato de um trabalho acadêmico, seja ele um artigo, uma monografia, um TCC, né? Uma explicação da diferença ali entre eles, como que você tem que estruturar o seu trabalho, um cronograma para você conseguir fazer em 10 dias e como que você vai utilizar a inteligência artificial, né? De forma ética, sem correr o medo de plágio. E vocês decidiram que hoje a aula seria como que a gente escreve mais rápido sem cometer o risco de plágio, tá? Então a aula hoje vai ser focada nisso. Porque para você fazer um TCC em 10 dias, você precisa saber o que eu coloquei lá, tá bom? Dentro do mini e-book. E você precisa unir esse conhecimento com a sua capacidade de escrita, tá? Com as técnicas de escritas acadêmicas que vão possibilitar você escrever mais rápido. Isso, claro, que pode ser, algumas pessoas têm uma trava e geralmente chegam para mim com essa dificuldade: Isabela, eu não tô conseguindo escrever, eu tô travada, meu professor já me falou que eu tenho que escrever, mas eu não consigo desenvolver. E às vezes ali com uma simples conselho, com um simples modelinho, com um simples, uma ajudinha, né, vamos dizer assim. Mas essa ajudinha, ela tem muitos anos de experiência, né, e essa ajuda, ela te possibilita te desbloquear, tá? Gente, perdão o barulho dos cachorros. Toda hora eu paro para gravar e a gente continua latindo. Então não vai ter como eu não gravar hoje sem esses latidos de fundo. Então tu já me perdoe nesse sentido, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre... Eu não vou entrar em termos muito técnicos. Quem me conhece sabe que eu sou objetiva, eu gosto de ir direto ao ponto. E quando a gente vai escrever um trabalho, quando a gente quer escrever um trabalho, a gente precisa pensar, primeira coisa, em estruturar. Por isso que eu falei com vocês ontem. Porque não adianta nada. E isso ocorre sempre, é um erro muito comum. Você tem um tema, às vezes aquele tema está muito abrangente, não está bem delimitado, não está encaixadinho, e aí você começa a escrever. Chega no final, você não chegou a lugar nenhum, ou você escreveu, e seu professor fala assim: cara, não chegou a lugar nenhum, não tá legal isso aqui, fugiu do seu objetivo. Então você precisa primeiro estruturar. Então, antes de você escrever, para você conseguir escrever rápido, você tem que estruturar. Essa parte não é fazer perder tempo, pelo contrário, você ganhar. É você saber exatamente o que você vai escrever na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, o que você vai escrever em cada capítulo do seu desenvolvimento, em cada etapa. É você saber da onde que você vai pegar as fontes, da onde que você vai pegar os dados, onde que você vai, qual tipo de metodologia. Eu vou fazer uma revisão bibliográfica, eu vou fazer entrevista, vou fazer questionário. O que que eu vou fazer? O que que eu vou perguntar? Como que eu vou escrever isso? Então, antes de você pegar o Word, aquela folha em branco, e começar a digitar, a escrever, você primeiro precisa planejar qual o seu início, qual o seu meio, qual o seu fim. Lá naquele e-book, eu dei para vocês mastigadinho essas etapas, o que que é cada etapa, o que que tem que ter em cada etapa. E aquilo ali você vai adaptar para o seu tema e para a metodologia que você vai fazer. Como eu acabei de falar aqui, tem vários tipos, né? Tem a revisão bibliográfica, tem com questionário, tem estudo de caso, enfim, tem vários tipos. E para isso, sempre podemos adaptar aquele modelinho.
Como que você vai adaptar isso se você não tem, por exemplo, um orientador presente? Se você não se tornar meu aluno, que já é um prejuízo seu, porque a gente acelera muito o desenvolvimento dos alunos, você vai poder procurar artigos semelhantes ao seu, monografias semelhantes à sua, para você poder construir o seu trabalho já olhando aquela estrutura que um outro autor já seguiu, já deu certo, já foi aprovado, tá? É algo que você pode fazer e que é totalmente aconselhável para você agilizar o seu processo, sem você ficar, né, quebrando essa cabeça. Ser bom na escrita acadêmica não quer dizer que você tem que fazer penitência, galera. É você saber o que tem que ser feito. Você olhou aquele texto, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Beleza, você segue aquela estrutura. A estrutura não é copiar e colar, tá? Então essa organização do seu trabalho vai fazer você ganhar muito tempo. Claro que quem está participando aqui e quem já leu o material e tudo mais, também está ganhando tempo. O que eu estou passando conhecimento aqui não é firula, não é perda de tempo, tá? São conhecimentos que vão te agregar, até porque tem muita gente que não teve uma disciplina de metodologia científica boa na faculdade, não tem um orientador presente. Então, a partir do momento que você tem aquele conhecimento, que, por exemplo, eu demorei muitos anos para conquistar, que outras pessoas, né, eu tenho, agora mesmo estava respondendo um mestrando, que está com dificuldade na dissertação dele, ou seja, ele está finalizando o mestrado e tem uma dificuldade que talvez eu vá responder para vocês hoje, tá? Então, primeiro, estrutura o seu trabalho. A segunda coisa, antes de você querer utilizar inteligência artificial, você precisa fazer essas duas etapas, tá? A que eu acabei de falar. E a segunda é você saber fazer citação. O que é isso? No meio acadêmico, nós temos dois tipos principais de citação: direta e a indireta. Nós temos mais uma que nós chamamos de citação, o famoso APUD. Mas ele eu vou deixar guardadinho porque ele é um tipo que a gente não gosta. Que a academia geralmente pede, professores pedem para você modificar, encontrar um artigo, um outro estudo original, tá? Nós temos a citação direta. A direta é quando você está lendo um texto, você copia e cola com as exatas palavras daquele autor, tá bom? E a indireta, que é quando você explica com as suas palavras a ideia daquele autor. Então, direta, copia e cola. Na direta, copia e cola, nós temos dois tipos, subtipos, né? A curta e a longa. A curta, não sei se vocês já viram, dentro de um parágrafo, às vezes nós vemos uma parte do texto entre aspas. Essa parte entre aspas, ela vai estar acompanhada, né, com o nome do autor, o ano e a página, tá? Entre parênteses. Eu vou também disponibilizar agora lá assim que eu postar essa aula, eu vou disponibilizar junto também um mini guia, um mini e-bookzinho sobre isso, sobre citação, tá? E aí vocês vão perceber que tem essa formataçãozinha, porque dentro do parágrafo a pessoa colocou: segundo o autor falando de tal, ele fala isso, 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 isso. Copiou e colou o que o autor falou, tá? Mas uma outra forma é a longa. Essa curta, gente, eu acabei falando, explicando que eu vou postar, né? Essa curta é quando tem que ter 3 linhas. Então, 3 linhas, ela fica dentro do parágrafo, tá? Quando ela é maior que 3 linhas, nós precisamos fazer uma formatação especial. Ela precisa ser com recuo. Ela vai ser um parágrafo independente, tá? Onde eu vou fazer um recuo de 4 centímetros da margem e vou diminuir a letra e o espaçamento. Então, eu recuo,
diminua a letra e o espaçamento. Então, fica o espaçamento simples e a letra geralmente é 10, tá? Mas em algumas faculdades pedem tamanho 11. Vai depender realmente. Aí você fala, Isabela, é a BNT. Se é a BNT, você usa 10. Se se a sua faculdade tem um modelo específico ou a revista que você vai publicar, você tem que ver o que aquele manual da sua universidade, o que aquela revista ela tá pedindo, tá? Para você poder fazer da forma correta, beleza? E a indireta, ela é simplesmente quando você pega a ideia daquele autor e vai explicar com as suas palavras. Você pode juntar mais de um autor para falar, o que eu gosto bastante, enriquece, eu acho muito enriquecedor. Ou você pode apenas, né, citar um autor só. Exemplo, vamos lá. Eu gosto de dizer para vocês, e é algo que muitas vezes eu tenho um embate com o aluno, mas eu gosto de pensar assim, tem duas maneiras de pensar. Tudo o que você está afirmando tem que estar pautado em alguém, porque você não construiu esse conceito, esse pensamento. Você está falando com base em alguém. Isabela, mas eu já sabia disso da minha aula da faculdade. Porque eu já tinha lido, não. Beleza. A sua aula da sua faculdade, ou da onde você pegou esse artigo e tudo mais, é uma fonte, é uma referência. Então, você precisa referenciar. Pode ser indiretamente, ou seja, quando você escreve com suas palavras e coloca só o sobrenome do autor e o ano ali no finalzinho do parágrafo, tá? Mas você precisa dizer de onde está vindo. A partir do momento que você não coloca isso, você está cometendo plágio, tá? E tem, por exemplo, na minha faculdade tem um caso recente que a pessoa perdeu o título de mestre, correndo o risco de perder também a sua matrícula, porque já era professor no estado, podendo perder também, eu acho que perdeu a vaga no doutorado, porque cometeu plágio, né? Ou seja, utilizou a pesquisa de outra pessoa sem a devida fonte, sem utilizar da forma correta. E isso é plágio, galera. É um plágio que não necessariamente a gente vai colocar num programa, vou falar para vocês mais depois, e vai dar o plágio, tá? Às vezes, isso vai aparecer normalmente, assim, você viu, nossa, tá tão semelhante com aquela outra pesquisa que eu vi, as palavras podem ser diferentes, o que não vai detectar, por exemplo, no aplicativo. Mas, se o seu professor ele pegar para ler, ou se ele manja muito daquela área e está por dentro daquilo, ele pode pegar, tá bom? Ele ou a banca, eles podem perceber que tem alguma coisa de errado. Por isso que você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que entender, puxa, eu realmente escrevi isso aqui, eu realmente criei isso aqui, né? Então você tenha consciência daquilo que você está fazendo. A outra coisa que eu gosto de falar é a seguinte, eu sempre dou o exemplo da Covid. Todo mundo sabe o que é a Covid, mas mas não foi a gente que inventou esse termo, não foi a gente que inventou a data que aconteceu, os acontecimentos, né? Então, na hora que eu vou colocar aquilo no texto, eu coloco uma referência. Eu coloco da onde que eu tô tirando aquela informação. Por exemplo, posso pegar do site da Fiocruz, posso pegar de um outro artigo. E isso conta para todos o texto, né? Porque eu sei muito sobre aquilo, que sou a detentora do conhecimento e vou colocar o texto ali sem citação. Por isso que uma parte complementa a outra, né? Por isso que eu falo, afirmou, coloca uma citação. Mas aí eu peguei de vários autores. Coloca vários autores. Vamos dizer que você leu 3 artigos diferentes e construiu um parágrafo. Você vai colocar os 3 autores, os 3 artigos, né? Separados por ponto, vírgula. Autor falando de tal, ano, ponto, vírgula. Autores, ano, ponto, vírgula. Autores do outro artigo,
de ano, fecha parênteses, tá? Assim você vai conseguir, na verdade, construir um texto bom, um texto sem plágio. Então, quando me perguntam sobre plágio, eu tô falando plágio de autores, plágio de outros trabalhos, de outros conhecimentos, o que vai te salvar é fazer o uso correto das citações. Se você tem dúvida, citação. Ah, eu não copiei e colei, mas expliquei com as minhas palavras, citação. Pronto. Não tem como ninguém te questionar nada se está bem citado, se está bem referenciado. E a citação é aquilo que vai no texto, tá? No parágrafo. Lá no final tem a lista de referências, que é basicamente a citação completa. Então, quando no texto eu coloco só o sobrenome e o ano, lá na referência eu tenho que colocar o sobrenome, o título, a editora, a revista, o volume, o ano, tá? Eu coloco o quê? A referência completa. E aí você me pergunta, ah, Isabela, mas como que eu faço isso? Como que eu vou fazer essa referência completa? Eu vou colocar nesse mini book as principais, artigo, livro, mas lei, existe de tudo, né? Hoje em dia, até as redes sociais, elas podem ser referenciadas. Mas aí você precisa fazer da forma certa. E a gente tem um famoso Google a nosso favor, que você, se você perguntar como fazer referência na ABNT, por exemplo, de uma lei, de um julgado, de um vídeo no YouTube, ele vai te dar a resposta, vai te mostrar como fazer, tá? Você não precisa ter a norma da ABNT decorada. Por exemplo, eu trabalho com isso há muitos anos, então eu tenho algumas decoradas, sei de qual é salteado, artigo, site, livro, que são os que a gente mais usa. Agora, os outros, lei também sei, os outros a gente precisa dar uma olhada para ver como é que faz, tá? Mas não é nada de outro planeta. É chato, né? Não é à toa que outras pessoas contratam pessoas, às vezes, para formatar o trabalho. Mas não é o impossível, porque a gente tem esse conhecimento. Isso eu tô falando de plágio, tá? Como eu falei, de autores. Agora a gente tem o plágio de inteligência artificial. Como funciona isso? Falei para vocês agora dos autores que funciona quando você copia e cola, você utiliza a ideia, né, de alguém sem botar referência. E o aplicativo que mostra o plágio, ele procura por palavras semelhantes, por palavras iguais, né? Então, ele vai identificar essa semelhança. Não é o mesmo aplicativo que indica o uso de inteligência artificial. Eu, particularmente, não acredito que inventaram ainda um programa bom de inteligência artificial. Se você coloca artigo de 2005, se você coloca, por exemplo, o livro de Fernando Pessoa, o artigo de qualquer ano, de qualquer pessoa, nunca vai dar zero. E às vezes tem textos que dão altíssimos, sendo que foi feito, escrito, publicado numa época que nem existia inteligência artificial ainda. Às vezes até falo para meus alunos, quer contra-argumentar? Então você tem certeza, né, que você fez algo ético e tudo mais, você pode pegar o texto do seu professor, do seu orientador, lá no Lattes dele, jogar nesses programas e ver quanto tá dando. Aí você vai mostrar, tá vendo, professor? Aqui também não tá tendo, tá? Só que aí você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo, né? Obviamente. Agora, o que eles indicam esses programas? Eles mostram geralmente a linguagem, tá? Então, uma linguagem muito correta, muito formal. Eu digo assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho uma linguagem específica que eu aprendi a escrever desde lá do Enem, né? E é o mesmo tipo de linguagem que eu utilizo até hoje.
Não sou de usar travessão, mas sou de usar, assim, a linguagem mais corretazinha, assim, mas sem firulas, sem usar palavras difíceis, sem usar umas palavras, assim, que falam, meu Deus, é um texto compreensível, mas, assim, escrito corretamente. Quando, dependendo do texto, quando você coloca, ele vai dar uma porcentagem alta, quer dizer, nesses programas. Quer dizer que eu utilizei? Não. Quer dizer que esses programas identificam esse tipo de linguagem. Então, é muito difícil hoje em dia ter um programa que seja, que eu possa dizer para você que é certo. E isso não acontece só comigo, acontece com várias pessoas. Eu uso muito, eu chamo de Twitter do Instagram. E ali eu vejo muita gente reclamando disso, né? Que tá utilizando e bota lá e tá dando não sei tanto, não sei quanto. Aí fica com medo de utilizar para corrigir gramática e tudo mais. E eu tô aqui para mostrar, falar para vocês que não é assim, tá? Eu falo que vai funcionar da mesma maneira. Se você tem certeza da fonte que você utilizou, que ali está referenciado certinho, que você sabe o que está escrito naquele texto, se você tem certeza daquelas referências, se você construiu aquele texto da melhor forma e utilizou a IA apenas para te auxiliar, para te mostrar o que fazer, o que melhorar, o que você pode acrescentar, né? Ou então, um autor que você pode procurar. Isso é tranquilo, isso é algo que você pode utilizar a inteligência artificial, achar autores para complementar. Mas você tem que ter certeza que aquele existe. É por isso que dentro lá do meu curso tem uma aula só sobre inteligências artificiais e ali eu falo para vocês sobre diferentes tipos de inteligência artificial e quando que você vai utilizar elas. Por quê? O chat GPT, por exemplo, ele não é a inteligência artificial que você vai utilizar para procurar referência. Ele vai te dar referências falsas, tá? Mas existem outras que podem te ajudar. Elas vasculham, né, e procuram referências sobre aquela temática que você deu. Então, dependendo do que você queira, você vai poder utilizar ou não essa inteligência artificial, tá? E aí o plágio da inteligência artificial é justamente, que eu digo que é plágio, é dar esse alto índice de uma escrita robotizada. A minha dica para esse momento foi o que eu falei, é ter certeza de tudo que está ali. Não utilize referência que o ChatGPT gerou, não copie e cole um texto. Eu não tô falando para você não utilizar, tá? Até porque a gente já parte de um princípio que em algum momento você vai utilizar, independente para o que seja, tá? O que eu falo e o que eu tento aconselhar é não copie e cole um texto gerado, tá bom? Nunca também utilize referências geradas por chats. Eu tô falando chat GPT, mas tem o Perplexity IA, tem o acho que é Glock, não lembro, tem acho que é Cloud. Outros tipos, tem aquele da China também, que ficou famosinho aí no início do ano. Esses que são chat, que você pergunta e ele te responde em texto, né? Não utilize esses textos sem você fazer uma análise crítica daquilo ali. Olha, eu peguei um trabalho, final do ano passado, que pra mim foi um dos piores trabalhos de inteligência artificial até agora. Que a pessoa copiou e colou. Lembra que eu falei, estrutura o seu trabalho. Ela estruturou um trabalho, ela pediu uns tópicos pro chat GPT, e cada tópico, ela botou assim, escreva sobre aquele tópico. Copiou e colou o texto, copiou e colou o texto. Ela nem leu o texto estava extremamente repetitivo. Por quê? E não era repetitivo de ideias semelhantes, não. Era do exato texto reescrito. Ou seja, ela não teve nenhum trabalho de ler aquele trabalho, né? E o texto não tem início, não tem fim.
Não tinha nem referência, não tinha nem citação, não tinha nada. De acadêmico aquilo ali, não tinha nada. Podia falar que era uma redação, né? Uma redação sobre o tema. Aí beleza. Agora, um trabalho acadêmico, não era, tá? Então, tenha cuidado com isso, porque o índice de reprovação por uso errado de inteligência artificial tem sido muito grande, tá? Então, tenha certeza daquilo, porque os professores ficam querendo, fazendo terrorismo, sempre teve, né? Que todo mundo, ai, o TCC é a pior parte. Eu acho que a dificuldade do TCC está nesse terrorismo que se cria há muito tempo, né? E não é assim. E agora o terrorismo passou do plágio para plágio de inteligência artificial. Então, a partir do momento que você domina o que eu falei até agora, cara, você fica despreocupado. Porque se você fez as coisas corretas, qual a sua preocupação? O professor pode falar 300 vezes, que não sei o que, não sei o que. Você vai estar tranquilo porque você fez da forma certa, tá? Por isso que é importante você ter alguém, você ter o direcionamento. Por isso que o meu trabalho ele vai muito além de só de ser um trabalho para mim e ser a minha subsistência, mas também de levar esse conhecimento para aquelas pessoas que, assim como eu já fui, não tinha esse conhecimento, tá? Outras coisas que eu quero falar com você é de usar fontes confiáveis. Então, quando eu falei para vocês, cuidado com o IA, eu também quero falar sobre tudo, assim, não use site, galera. Não, assim, não tô dizendo que você não vai usar um site do governo, um site, mas tem pessoal que pega blog e bota de referência. Cara, pelo amor de Deus, não sei quem que tá pior. Se é você que tá usando o blog ou se você que tá usando a IA. É difícil, né? Então, use sites importantes, use ali, ó, Google Acadêmico, use portal de periódicos da CAPES, Biblioteca de Dissertações e Teses, BVS, que é Biblioteca Virtual de Saúde, para quem é da área da saúde, a Cielo. Ali tem artigos, né, publicados em revistas acadêmicas. Seria legal você dar uma olhada até se aquela revista se aquela revista é boa e tudo mais, seria, mas não é obrigatório. Só de ser indexada, né, nesses portais que eu falei, já traz uma, uma garantia para você que aquele texto é relevante. Aí você pergunta, Isabela, livro ou artigo? Gente, depende da área, tá? Pessoal de saúde, e dependendo de alguns temas, é sempre interessante você usar nos últimos 5 anos. Mas, por exemplo, pessoal de história, pessoal de teologia, que estuda coisas antigas, não adianta eu falar para você, utilize apenas dos últimos 5 anos. Como é que eu vou estudar Dom Pedro II usando artigo dos últimos 5 anos? Não dá, né? Então, depende, como você falando, depende dessa pesquisa. Área de saúde, temas muito atuais, tipo a tecnologia, vamos botar tecnologia, uso de IA, são coisas atuais, então não adianta eu usar de 2010, de 1900 e bolinha. Não, você precisa trazer para a atualidade, tá? Mas temas mais históricos e tudo mais, ou quando você quer, até mesmo, quero fazer os dois, Isabela, eu quero pegar um autor antigo e um autor novo para comparar, você pode, tá? Pegar um livro, vou usar, comparar uma pesquisa de agora com Paulo Freire. Perfeito, não tem problema nenhum. Só cuidado, só veja o direcionamento da sua faculdade, do seu orientador, qual tipo de pesquisa que você está fazendo, tá? Por isso que, às vezes, quando eu entro no meu curso, e tem tem a parte da biblioteca de conteúdo. Na parte da biblioteca de conteúdo, tem, assim, vários tipos, e separadinhos, porque o que tem ali para vocês? A explicação de cada tipo. Porque não adianta eu falar que é assado, sendo que eu sei que para fazer uma pesquisa de história é assim, fazer uma pesquisa da área da saúde é assado. Então, tem isso separadinho para vocês, tá bom?
Deixa eu ver se eu deixei de falar algumas coisas. Ah, a ferramenta de plágio. Quais ferramentas de plágio eu posso utilizar? Gente, existem muitas gratuitas, tá? Vocês não precisam pagar, não. Ó, Copy Spider, você baixa e tem um aplicativo. Não tô conseguindo utilizar esse, por exemplo. Mas tem o Plagius, Plagius no final. Plagium com UM no final. Tem mais algum? Não, esses são os que a gente mais usa. Todas as universidades utilizam, gera para você na hora. Agora, para ver inteligência artificial, o Plagium também tem. Acredito que o Plagius tem. E tem o Zero GPT, que também você vai colocando, né? Só que você não consegue colocar o arquivo todo, tem que ser por partes. E eles analisam isso para você, tá? Você consegue ver, beleza? Por último, eu quero dizer para vocês assim, tenta escrever de forma clara, tenta colocar sempre os autores da forma correta e salva os links. Ah, Isabela, não quero colocar agora a referência completa, mas pelo menos salva, porque depois some e você não encontra mais. Tô te falando porque já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo, e todo mundo geralmente cai nisso. E também não fique tentando encher linguiça, tá? Principalmente se você for utilizar o chat GPT, essas coisas, porque eles reduzem o tema, o texto, fica muito superficial e eles ficam repetindo, sabe? Repetindo. Agora eu quero dar uma... Se você ficou até esse final aqui, eu vou dar uma técnica já famosa aqui. E no último grupo do TCC em 10 dias, teve um aluno meu que comentou que ele gostou muito quando ele acessou, né, a biblioteca de conteúdo, que é o método da fofoca. O método da fofoca, gente, é basicamente a gente, quando você faz escrever um trabalho e tem que relacionar os autores, é você entender que você está fazendo uma fofoca acadêmica, uma fofoca sobre o seu tema, uma fofoca, literalmente, sobre aquela temática usando os autores que você tem, tá? Você pensa assim, quando você vai fazer uma fofoca, vai contar uma fofoca para uma terceira pessoa, você teve o lado, por exemplo, da sua mãe, teve o lado do seu irmão, teve o lado do seu pai, e aí você vai fala isso pra fulana. Aí você vai falar, poxa amiga, a minha mãe me falou isso, mas o meu pai me contou isso. Aí o meu irmão chegou e contou aquilo outro, certo? Então, eu entendi que aconteceu isso. É a mesma coisa, só que você vai fazer isso com os autores. Você vai pegar o autor falando de tal, fala que o tema, o conceito é isso. Ou na pesquisa do fulano de tal, aconteceu isso, tá? E você vai fazer essa explicação usando o que nós falamos lá no início, com as citações diretas ou indiretas, tá? Aí vocês vão relacionar esses dois. Depois, vocês vão pegar um outro autor. Enquanto o autor fulano de tal já fez uma pesquisa assim e encontrou isso. Esse autor, ele achou que isso. Então, você consegue contar. Por último, o fulano de tal falou isso. Portanto, é possível chegar à conclusão, é possível entender que aconteceu isso. Pronto. Você conseguiu aplicar o método da fofoca, fazer uma fofoca acadêmica, tá? E construir um texto bom, sem risco de plágio nenhum. E para você escrever mais rápido, você só precisa internalizar o que eu falei aqui, sem brigar contra o sistema, vamos dizer assim. Porque muitas vezes
a gente demora porque a gente quer ser perfeito, que a gente quer ser o melhor, que a gente quer fazer isso, aquilo, aquilo outro. A gente quer brigar contra o sistema. E pra gente ser rápido, pra gente ser eficiente, não é. Por que que a calculadora, ela nos dá um resultado rápido? Não é porque ela vai fazer uma conta totalmente diferente. Ela quer fazer uma divisão seguindo métodos, não sei o quê. Não, ela faz o que tem que ser feito. Então, a partir do momento que você pegar essa aula aqui e absorver ela, pegar aquele conteúdo do e-book, absorver ele e aplicar, você vai saber que o básico bem feito funciona. Funciona rápido. E funciona porque na hora que você sentar e falar, eu peguei três artigos sobre essa temática, não preciso ler ele todo, preciso pegar as partes importantes e aplicar o método da fofoca, você já vai ter o seu texto pronto, você vai entender que isso é muito mais rápido do que ficar quebrando cabeça e depois sofrendo com medo de ter usado inteligência artificial, de ter usado vários tipos ali de qualquer artifício ali que você queira para facilitar de maneira antiética, tá bom? Galera, amanhã eu vou, divulgar mais alguma coisa para vocês e também já vou abrir as vagas para o TCC em 10 dias, na verdade, o como TCC em 10 dias. Porque lá dentro vai ter todas as aulas que eu tenho de artigo, de todos os tipos de artigo, de TCC com inteligência artificial, a minha oficina de escrita, formatação e até mesmo a preparação para você fazer, né, a apresentação e seus slides para entrar no... eu ia falar entrar no mestrado, tô com isso na cabeça. Mas não, para ser aprovado no TCC, tá? Seja ele artigo, seja ele monografia, seja ele independente da área que você, né, estude e tudo mais. Agora, a única coisa é que eu vou divulgar bônus, vários tipos, como inclusive uma mentoria comigo, o meu suporte, né, todos os dias. Então fica de olho lá no Instagram e também lá no grupo do WhatsApp, que eu vou estar trazendo as informações. E eu vejo vocês amanhã.